Precisando de dinheiro? Na Financeira Becker tem dinheiro fácil. O crédito pessoal com a menor taxa do mercado e pagamento com carnê. Vem pra Becker! Aqui tem a melhor proposta para você sair com o dinheiro na hora. Só na Financeira Becker tem crédito com garantia de imóvel com taxas reduzidas. Se preferir, faça uma simulação em nosso site financeirabecker.com. Financeira Becker. Dinheiro rápido e fácil é aqui. Estamos aqui na Capela Mormon. A gente às vezes diz o templo, diz a igreja, diz muitas coisas, mas é aqui na Capela de Tramandaí, com o presidente Nazário aqui, né, que vai nos falar sobre uma missão, e uma missão importante. Nós tivemos aqui alguns dias e eu notei os jovens, a gente em casa conhece, olha os Mormons, né, que são aqueles rapazes sempre bem vestidos, bem apessoados, e muito simpático sempre, e que tem aquele crachá pretinho, e ele tem o nome dele, e sempre todos eles têm o mesmo nome. Isso me chamou a atenção desde criança. Eles estavam rindo de mim aqui agora. É que no nosso idioma, Elder quer dizer Elder da Silva, Elder de Castro, Elder de Oliveira, mas para eles aqui, e o certo é que Elder é o ancião, presbítero, um título, é um título que é levado como representante da igreja em todo o mundo. Eles levam esse título de elder como um ancião, alguém que está trabalhando com o evangelho de Jesus Cristo, né? E depois é acompanhado do sobrenome, normalmente, cada um deles. O nome dele mesmo. Exatamente, o sobrenome, que normalmente é usado algumas vezes o nome, mais o sobrenome, né? Quanto tempo, presidente, tem o Elder de missão? Assim, cada vez que ele sai da casa dele ao último dia dele na caminhada. Sim, ele é enviado para qualquer parte do mundo, né? Ele não sabe, né? Ele se propõe a fazer esse trabalho e recebe uma carta, e então ele abre e aí vai ficar sabendo para onde que é enviado nessa ida para a missão. Eles ficam durante 2 anos à disposição, os homens, né? As moças que são as sisters, que também é um título, né, de irmã fulana de tal, irmã, né? Essas sisters, as moças, elas ficam 1 ano e meio, né? Sendo que elas saem com 19 anos. Hoje, os homens podem sair com 18 anos, desde que com o ensino médio completo, alguns requisitos. Mas homens, 2 anos, as mulheres, 1 ano e meio. Isso é feito um sorteio, é feito uma qualificação. O cara está em casa dele lá na Califórnia. Vamos falar com um dos elders aqui agora. Puxa vida, a Califórnia, né? Muito bem, o senhor foi contemplado, agora o senhor vai para o Laos. É assim? Não, o senhor foi para o Brasil. Exatamente. Quando é feito o chamado missionário, nós preenchemos esse chamado, colocamos todos os dados, ele é feito um exame médico completo, depois de tudo, tanto física como espiritualmente, ele passando em todas as entrevistas e se propondo, né, se comprometendo pessoalmente, que é voluntário esse trabalho, né, é enviado para a sede da igreja, onde a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, que presidem a igreja em todo o mundo. Nesse comitê é decidido para onde que particularmente aquele indivíduo que se propôs a ficar 2 anos fora, vai ir, né? E aí eles colocam naquele chamado, naquela carta missionária, envelopam. Hoje já está mais rápido, está vindo já via e-mail, então tá bem mais rápido, né? Esse jovem recebe, ninguém sabe, a não ser quem enviou, né? E quando ele abre, normalmente eles abrem junto com a família, ou até se torna mais público no local onde para fazer a festa, se diz assim, para ele vai saber naquele momento para onde que está sendo enviado. Abriu, Japão, Nagasaki, para lá que missão Nagasaki, vai para a missão, vai que nem uma bomba para lá. Ele vai então, é solicitado que ele manda uma carta de aceitação, já que ele se propôs, né? Aí ele faz a aceitação dele, né, que
praticamente 99,9%, para não dizer 100%, mas praticamente 100% a aceitação, porque eles já estão preparados para, quando receber essa carta, aonde mandares irei. Né? O Senhor mandou, vamos lá, tem o seu propósito, e para lá ele vem. Então, né, eles estão aqui, né, enviados pelo Senhor, por meio do profeta de Deus, que dirige essa igreja, e ele aceita e vai ficar os 2 anos lá. Neste local, já tem alguém esperando para dar todo o apoio, mas podem falar depois um pouco mais sobre isso. Quando ele vai para a missão e quando ele volta da missão? Qual é o posicionamento dele na igreja? Aí ele voltou, aí ou ele segue uma missão junto à igreja, junto ao templo, junto à sua congregação local, ou ele segue a vida normal? Todo jovem, né, ele se propõe a fazer a missão, é voluntário. Então ele larga estudo, se tinha namorada, deixa a namorada, 2 anos não tem namoro. Né? Assim, dificilmente namorada lá na Califórnia, em Fortaleza. A proposta deles é deixar tudo e ficar 2 anos, 24 horas, representando a Igreja do Salvador Jesus Cristo e levando o seu evangelho aonde eles forem enviados. Quando encerrou os 2 anos, né, eles retornam para os seus lares e continuar a sua vida normal. Volta aos estudos, volta para a namorada, se ainda... Exatamente. Mas aí é uma incógnita, mas eles estão preparados para isso. Normalmente, as boas namoradas também têm esse mesmo contexto, e muitas esperam e continuam a vida, alguns casam e cumprem com o propósito daquilo que vivemos. Agora, pois o presidente Nazário nos deu esta abertura das explicações, aqui Cláudio, outro Cláudio Pereira, que também da nossa comunidade, que aqui não é secretário, aqui é? Segundo conselheiro do ramo. Conselheiro do ramo. Cláudio, vocês podem chamar conselheiro Cláudio. O Cláudio é um político conhecido da nossa comunidade, mas aqui na igreja ele é o conselheiro Cláudio. Quando esses jovens chegam assim, aqui na nossa comunidade, eu nem digo ali, agora já vamos conhecê-los, dos que são brasileiros, mas o cidadão que vem lá dos Estados Unidos, ele tem que ter um tempo de adequação, como teríamos que ter, como nós teríamos que ter, não é? Quando a gente vai a um país estrangeiro, é difícil até se encaixar, se enquadrar nos costumes, não é? E até com a própria língua, que a nossa língua para eles soa como um mandarim. Perfeito. Amigo Claudinho, olha assim, falar sobre a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, é algo muito gratificante. Com relação aos nossos missionários, né, é importante, antes de responder a tua pergunta, ressaltar a importância do trabalho que eles desenvolvem em todo o mundo, não só aqui no Brasil. Mas em toda a Terra nós temos aproximadamente 88 mil missionários fazendo esse tipo de trabalho. O que é esse trabalho que eles fazem aí? É um trabalho que há 2000 anos atrás, né, Jesus Cristo, no entorno ali da Galileia, da Judeia, os apóstolos faziam, que era pregar o Evangelho, e ele deixou essa missão que pregasse o Evangelho em todo o mundo. E esses jovens, né, representantes, né, de Cristo, né, oficialmente fazem esse trabalho, né, 2 anos, né, de sua vida, né, eles dispensam diuturnamente para a igreja, né, que é algo muito importante, muito gratificante, e é bom que se diga também, né, sem pagamento, né, que as pessoas dizem, não, mas então nós recebemos, na nossa igreja ninguém recebe nada, nem o presidente, nem o conselheiro, nem o profeta, ninguém, todos nós trabalhamos, né, face à nossa convicção, né, de estarmos no reino de Deus aqui na Terra. Então, são uma composição, né, de recursos, né, que das refeições, da alocação que a igreja dá, então tem uma série de... A pessoa, se ela puder contribuir com um pouquinho, ela contribui, né, mas tudo é um estudo feito minuciosamente a respeito da participação deles.
Mas quanto à tua pergunta, assim, eles quando vêm ao Brasil, por exemplo, o jovem aqui da Califórnia, ele fica alguns dias no CTM, né? Aonde ali ele recebe, né, orientações quanto à língua, que é uma língua relativamente fácil do português, não é? Depois ele vai falar sobre isso aí. Ele já está falando fluentemente aqui, está bem? Então, assim, recebe essas instruções e com o apoio do alto, né, com o apoio do Pai Celestial, eles têm essa facilidade, né, de receber rapidamente e absorver o idioma, que a gente já percebe que quando ele é daqui, ou é americano, ou é chileno, entendeu? Eles falam muito bem o português. Então, assim, com relação aos nossos missionários, né, eles ficam um período em cada localidade, né, eles não ficam assim, um ano aqui em Tramandaí, então eles ficam, de repente, né, Nazário, 2, 3 meses e tal, vão se alternando para que não crie vínculos, né, isso é muito importante também, claro, senão eles criam vínculos, né, estreitamento de relações, amizade, e daqui a pouco, quando eles saem, o pessoal, né, os amigos, eles choram e tal, porque foram embora, então assim, a igreja sabe até nesse tipo de comportamento, né, não deixando eles, né, tempo para que eles se criem vínculo em determinada localidade. Então, eles estão se alternando. Né. Tu veio da onde, por exemplo? Fortaleza. Na Fortaleza, mas aqui, qual é a cidade que tu veio? Imbé. Então, em Imbé, daqui a pouco ele fica um período aqui, vai para outro ramo e assim sucessivamente. Mas, então, esse trabalho, assim, só para concluir um pouco a minha parte, é um trabalho, né, que é um dos mais importantes da igreja, né, é a razão de ser da igreja, né, que eles fazem, né, trabalho voltado para as famílias, para o fortalecimento das famílias e para que as pessoas sejam eleitas, né, a participarem do reino de Deus. Então, eles permanentemente fazem visitas, recebem indicações, conversam com pessoas, conversam com as famílias, né? Todo um estudo, um detalhamento, até porque a pessoa tem que compreender assim, pô, a igreja, por que a igreja? Tem uma infinidade astronômica de igrejas, né? Hoje, assim, você percebe que a gente vê muitas pessoas bem de vida, né, por causa da igreja, comercializando a fé, que não é o nosso caso. Então, assim, eles apresentam a proposta, né, fazem um convite, o pessoal vem na igreja, recebe as instruções, né, e depois, se a pessoa entender que essa igreja é verdadeira, aí vem o batismo, vem uma série de ações, né, de ordenanças em função dessa palestra que eles fazem para as pessoas. Muito bem. Agora, vamos apresentar a quem está em casa, os elders. E agora, como eu prometi, os elders. Como eu tinha dito lá no começo dessa matéria, o elder é, na verdade, um título, né? Na verdade, um título, que eles vão explicar. Porque para a gente aqui é Elder da Silva, Elder Oliveira, Elder Freitas. E quando eles encontram um Elder na rua, assim, Elder também? Eles, sim, Elder também. Mas a pessoa muitas vezes não sabe, Elder é o título, né? E que título é esse? Vamos perguntar para o Elder Westman. Sim, então eu sou o Elder Westman e se quer saber sobre o título... então esse título Elder significa que, como o presidente falou, nós somos um irmão mais velho. Nosso propósito como missionário é ajudar as pessoas a se aproximar com Jesus Cristo. Então você podia imaginar, né? Um irmão mais velho está aqui para ajudar você, a guiar você um pouco mais para, enfim, o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Ter tomado a decisão, o cidadão norte-americano Westman, os Estados Unidos da América são concorridíssimos pelo mundo inteiro. Os jovens, na sua idade, querem ir aos Estados Unidos para aprender, não é? E ver, aqui se diz, não sei se lá também, que ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar e ninguém tão rico que não tenha nada a aprender. Ninguém sabe mais, né? Ou ninguém sabe menos. Vir para cá conosco, e eu te garanto, pelo menos esse sentimento meu, que você sinta-se bem aqui, mas vir para cá e essa decisão de abandonar a Califórnia, aquela região tão bela, tão bonita, e sair missionário no mundo, isso é muito... É muito gratificante. Né? É difícil, claro, deixar nossa família por esses 2 anos, deixar nossos amigos, nossos estudos, mas...
viemos aqui para ajudar as pessoas. Então, quando nós conseguimos fazer isso, estamos cumprindo o nosso propósito. Isso traz muita felicidade. Claro que quando eu cheguei era bem difícil. Eu cheguei não falando nada de português. Eu estudava espanhol por 4 anos no ensino médio. Eu consegui aprender um pouco, né? Eu consegui falar com algumas pessoas. É parecido, né? Mas não posso dizer que eu era fluente em espanhol. Mas eu cheguei aqui em Brasil e não sabia nada de português. E o presidente Nazário, ele explicou como nós temos um lugar de treinamento, um centro de treinamento do missionário. E lá eu fiquei 6 semanas para aprender o básico de português. E né, eu não aprendi tudo lá. Eu aprendi muito aqui em Brasil, na rua, falando com as pessoas. Mas é milagroso ver quanto eu consegui aprender aqui. E eu sei que realmente isso é uma bênção de nosso Pai Celestial. Acreditamos muito nos dons de Deus. Eu te perguntei antes, a família, pai e mãe, são da igreja, a tua família toda já vem já é da igreja de Jesus Cristo, então, quer dizer, fica mais fácil esta caminhada. É o único membro da família a ter saído ou outros também já foram em missão? Então, eu tenho o meu irmão mais velho, ele tem 30 anos e ele também serviu uma missão. Ele foi para Perth, Austrália. Uhum. Aí foi mais fácil, lá é o inglês, né? É, lá em inglês. Lá ficou em casa. Uhum. Né? E aí, o que espera o Wiseman deste final de ano, assim, tão longe da Califórnia, longe de casa, longe de tudo, mas aqui entre os seus também, porque na igreja está em família? O que espera de bom desse ano que vem, de 2019? Então, espero que eu possa aprender mais e me aproximar mais com Jesus Cristo, mas também ajudar os outros. Mas também estou animado a voltar para casa um pouco. Né? Eu já tenho 1 ano e 1 mês na missão. A nossa missão é 2 anos. Eu vou voltar. Falta 9 meses. 9 meses, mais ou menos isso. Então isso vai ser uma alegria grande também. Mas, por enquanto, eu ainda tenho esses 9 meses. Espero que eu possa ajudar muitas pessoas a se aproximar com Jesus Cristo. Quando chegar de volta na Califórnia, daqui a 9 meses, qual é a primeira coisa? Que eu vou fazer? Vai ser difícil. Vai casar. Acho que... Vai casar. Não, isso vai... Depois. Precisa conhecer ela primeiro, né? Mas, acho que a primeira coisa que eu vou fazer, quais são aquelas lojas onde eles limpam a mão, limpam a pé, né? Porque nossos pés são destruídos andando o dia inteiro. Podólogo. Quantos quilômetros caminha um Helder? Na média? 8, mais ou menos. 8 por dia? 8 por dia, mas pode ser muito mais. No final do dia o cara está... Está morto. Que maravilha. Então a primeira coisa é visitar um pedicure para dar um jeito no pé. E a segunda? A segunda vai... Tá, eu preciso corrigir, né? Eu vou chegar no aeroporto lá no Califórnia, eu vou abraçar minha mãe. Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa, mas vou fazer isso. Eu vou me preparar para voltar para os estudos. Eu estava estudando no faculdade de engenharia civil. Eu vou voltar, continuar meus estudos, trabalhar. E seguir. E seguir a vida. Bem. Eu espero que seja muito feliz quando voltar à Califórnia. Tá, muito obrigado, Cláudio. Agora vamos ao Helder. Agora Helder dos Santos. Guimarães dos Santos, viu? Guimarães, eu li embaixo. Esse é mais familiar. É mais familiar, É mais próximo. Cláudio da Silva. Um nome muito raro. Conheci bastante já. Não, acredito. Não tão legal quanto você, mas... Silva, né? Sim. Escuta, Helder Guimarães. Um da Califórnia e um de Fortaleza. Ter deixado Fortaleza, deixado a família, deixado os colegas, deixado a casa, o quarto, tudo fica do jovem e vem para a missão.
né? Atravessa o país e vem para cá com a gente. Está mais em casa do que ele, na verdade, que veio lá da Califórnia, está em casa também, mas geograficamente mais longe, não é? E a língua é outra. E aí, como é isso? Como foi essa tomada de decisão, assim? O que acontece na cabeça do Helder para dizer assim, ó, eu vou me inscrever para ir? É uma inscrição ou é um convite? É bem interessante isso, porque eu também, como Helder, eu nasci na igreja, cresci no meio, né, da igreja. E por mais que a gente seja jovens exemplares agora, né, de gravata, bem bonitos, né, quando jovens a gente também teve essa mesma fase, né, de adolescente. E eu me lembro exatamente quando eu tinha essa fase, minha mãe falava, Bah, você tem que... Tô falando Bah agora já, né? Há bastante tempo que... Já tá, Galdério. Que tal? A minha mãe falava a respeito de, você tá revoltado com isso, tá fazendo isso e você não vai servir uma missão no futuro. Mas eu falava pra ela que desde pequeno eu tinha essa certeza de que eu ia servir uma missão. Que eu ia ser um missionário por 2 anos, ia servir ela honrosamente durante os 2 anos, ia dar o meu melhor também aqui. Não importa o que eu fiz, o que nós fazemos, né, toda essa fase que nós tivemos, mas eu tinha uma certeza de que eu ia ser um missionário. Embora eu não acredite que nem o Weissman, nem o Guimarães tenham feito alguma coisa assim muito grave antes da missão, não é, senhores? Não parece, né? Não. Comer uma besteirinha escondida assim da mãe, de vez em quando, um bolo, assim. Então. E como fica depois agora? Vai terminar? Quanto tempo tem ainda de missão? Eu tenho mais 7 meses de missão. Eu tenho 1 ano e 5 meses no Rio Grande do Sul já. Quando a missão termina agora, volta para Fortaleza. E aí? Voltar à vida normal. Procurar um emprego, também procurar uma esposa. E... Não deixou nenhuma candidata? Não deixei nenhuma candidata, não deixei nenhuma. Já demitiram as candidatas, senhores, antes de viajar? Disse, olha, fica aí, tudo bem, entendeu? Em 1 ano e 5 meses elas foram se perder. Naturalmente. Sim, né? Foram naturalmente. E essa retomada de vida depois porque existe um costume, né? Vocês se acostumam a estar entre eles aqui na igreja, não é? E aí muitos deles acabam ficando na missão. Assim, a tendência natural após a missão eles darem sequência no trabalho de evangelização dentro do distrito, da ala, né, aonde eles, né, residem, né? Então, na realidade, assim, eles estão sendo preparados, né, para futuramente ser os dirigentes da igreja, que a igreja tem toda uma estrutura hierárquica, né, de posições, que eles fatalmente vão ocupar, né, de lideranças dentro da igreja. Os dirigentes da igreja hoje foram missionários do passado? Quase todos, né? Quase todos, mas assim, a tendência é uma tendência natural, né? Claro que às vezes as pessoas não fez missão, até porque naquele período, por exemplo do Nazário, 30 anos atrás, o Nazário, a pessoa já tem quase 90, né? Ele está aqui, ele não teve essa oportunidade, né? Então, mas é uma pessoa preparada, tem know-how, tem toda essa bagagem, né? O grande problema todos nós somos missionários, somos evangelizadores. O problema está no interesse, né, de cada um, né, de conhecer a igreja, né, de se preparar. Isso aqui é como se fosse uma escola, né? Então aqui as pessoas ocupam os lugares em função da sua, né, do seu interesse, da sua força de vontade, e também são oportunizados, até porque Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Tudo bem. Quando chegar a Fortaleza daqui a 7 meses, eu estou até pensando já em reservar uma passagem aérea para ficar escondido lá no aeroporto. Né? O Weissman, eu tenho uns amigos lá na Califórnia, só me diz lá, você tem? Me diz qual é o aeroporto da chegada para nós vamos ver como é que vai chegar, né? Você vai dizer assim, graças a Deus, vai dizer... Na casa dele, hospedado. Então, vamos lá. Olha, Nazário, o homem deu uma festa aqui de 3 horas, agora está indo para Miami Beach, enlouqueceu. Não, nada disso, estou brincando. E lá em Fortaleza, nos vamos aos moles? Sim. A nossa mente, nossos interesses, né, eles mudam bastante, porque a gente progride bastante, a gente amadurece bastante aqui, né, na missão. Né? Talvez os planos que eu tinha antes de vir para a missão não são os mesmos quando eu voltar.
talvez tentar algo diferente, algo que eu senti que deveria fazer, que eu descobri que eu era bom aqui na missão. Essa evolução, ela não é só para os 2 anos a gente se tornar um bom missionário. A gente aprende a ser um bom marido, um bom filho, um bom esposo, um bom pai. E a gente vai aprender a ser um bom líder e ajudar as pessoas, um bom ser humano. Essa experiência ela vai ajudar a gente para que, quando a gente volte, a gente seja pessoas que ajudem a sociedade. A gente somos pessoas que vão ter influências boas. Vão levar pessoas boas não só dos 2 anos e quando a gente tem essa plaqueta, mas também para quando voltar, a gente seja pessoas alegres ainda, matar a saudade, mas ainda continuar a trabalhar, sem nenhuma pausa. Eu desejo toda a felicidade do mundo. E para esse ano que vem aí, o que o Helder Guimarães espera da vinda? Vai ser um ano muito bom. Vai ser Esse tá muito bom. Vai ser o ano da volta, mas é o ano da volta que fica a partir do nosso coração. É o ano que a gente vai tentar aproveitar ao máximo. A gente está muito animado para todos os planos. Todos os nossos líderes estão animando a gente também bastante para isso, porque a gente acredita que esse ano que vem vai ser um ano bom para a gente encontrar bastante pessoas, para que a gente consiga amadurecer o nosso máximo e voltar com saudade, não com arrependimento de não ter dado o máximo aqui. Mas a gente vai voltar com saudade para casa de todas as coisas boas que a gente viu. Que Deus abençoe e permita. Quero dizer ao Helder Eisman, espero nos vermos novamente, espero que a sua volta para a Califórnia seja muito festiva quando voltar, e que um dia volte a nos visitar. Agradecer, Luca, dá um take ali no presidente Nazário, agradecer por ter nos recebido tão elegantemente, com tanto carinho aqui nesta casa. Cláudio, nosso conselheiro aqui, que também nos recebeu. E dizer a todos que essa nossa visita hoje aqui é para que matássemos a curiosidade, digo, a minha curiosidade boa, de saber como eles chegam aqui, como são, porque quando se vê eles na rua, com a plaquinha, com o crachá, com a gravata, caminhando, não é? A gente fica pensando, de onde são esses meninos? E como eles vivem, o que eles pensam? E olha, é muito melhor do que eu imaginava. Então, até um próximo Tendência Entrevista, como esse, dificilmente outro, mas até o próximo.